ministrar o seu coração uma palavra bíblica, amém? E eu gostaria que nada ficasse entre você, o seu coração, e ao que Deus vai falar com você nesta noite. Então por isso que nós fizemos tudo, falamos de tudo, e agora nós vamos ministrar a palavra. Em Gênesis do capítulo 31, quem encontrou diga amém. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 11, do 11 ao 16, vai dizer assim a palavra do Senhor, veja bem, Gênesis, capítulo 31, para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 31, versículo 11, e disse-me o anjo do Senhor, eu quero chamar a sua atenção aqui, quem é que está falando com Jacó? Quem é que está falando, igreja? Quem é que está falando? Então olha para mim, é uma mensagem interessante, viu? É uma mensagem urgente. Deus ele fala através de sonho, através de profeta, através de visão, através de revelação. Mas existe um momento que o próprio Deus ele vem para falar. Existe um momento que o céu Deus ele manda alguém lá do alto para falar alguma coisa quando ele quer chamar a nossa atenção com uma maior urgência. Então olha o que o anjo de Deus está falando com Jacó. Jacó, eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranha, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus tem dito a você. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Glorifica o teu nome nesta noite e seja, ó Pai, presente em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar aí, louvando a Deus bem forte. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da santa e gloriosa palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto, diante de uma história, a história de Jacó, um dos patriarcas. A Bíblia, pela história, vai gerar uma certa contradição com respeito ao que está acontecendo, a situação que Jacó está vivendo nesse momento. Jacó é aquele homem que fugiu de Canaã e ele vai para Padã Arã. Ele sai da sua casa levando apenas consigo uma botija de azeite. Ele está com pressa, ele está correndo, ele está com medo. Com medo de uma ameaça que o irmão Esaú havia feito. Com medo de uma ameaça. E a Bíblia vai dizer que ele sai com tanta pressa que ele não consegue pegar nada. Imagina você, um homem, saindo da sua casa, saindo da sua parentela, e não tendo tempo suficiente para pegar objetos essenciais. Não tendo tempo suficiente para pegar suprimentos, alimentos que vão saciar a sua fome e vestimentas, roupas, coisas básicas do dia a dia. A Bíblia vai dizer que a necessidade de Jacó era tamanha que no desespero ele vai fazer um voto ao Senhor. E nós percebemos no voto que Jacó fez com o Senhor, que o que Jacó ele queria de Deus eram as coisas essenciais para a sobrevivência do homem.
Jacó, ele não está pedindo para Deus nada surreal, pastor Valdeci. Jacó, ele não vai pedir para o Senhor nada demais, nada que, se o homem por si só se esforçasse, ele não conseguiria alcançar com a força da sua própria mão. Mas Jacó, ele vai depositar uma confiança no Senhor, e ele vai fazer um voto com Deus. E o voto que ele faz com Deus é para que Deus o dê as coisas necessárias para a sobrevivência. No capítulo 28 de Gênesis, no versículo 20, Jacó, ele vai falar com o Senhor da seguinte maneira: se Deus for comigo, olha para você ver, ele está pedindo Deus presença, ele está pedindo Deus proteção. Ele vai dizer: e o Senhor me guardar nesta viagem que eu faço. Ele quer presença, ele quer proteção, e ele vai dizer: e se o Senhor me der pão para comer? Ele quer presença, ele quer proteção, ele quer alimento, e ele vai dizer: e se o Senhor me der veste para vestir? E ele quer também segurança. Queridos, olha só, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele não pede para Deus nada surreal. O que Jacó está pedindo para Deus é algo que um homem como eu e você, determinado, esforçado, conseguiria muito bem alcançar com a força da mão. Mas o que motiva Jacó, o que incentiva Jacó, é que Jacó, ele tem dentro do seu coração duas histórias que marcou a vida dele. A história do seu pai, Isaac, um homem de muita fé, que decidiu esperar no Senhor. A confiança de Isaac no Senhor era uma confiança tão grande que quando Isaac casou com Rebeca, com 40 anos de idade, sabendo ele que Rebeca era estéril, os dois oraram ao Senhor por 20 anos, para que Deus abrisse a madre de Rebeca, para que Rebeca viesse a conceber. E depois de muito tempo de devoção e oração, Rebeca se engravidou, tendo gêmeos dentro do seu ventre, Esaú e Jacó. Era essas histórias que fortalecia o coração, que fortalecia a fé deste homem que agora está diante do Senhor fazendo um voto, pedindo ao Senhor as coisas básicas de sobrevivência. A história que Jacó tinha dentro do seu coração era a história do seu avô. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Abraão, ele foi aquele homem que andou com Deus, que ouviu a voz do Senhor e que saiu determinado a viver apenas na dependência do Senhor. Jacó, agora, diante da oportunidade de falar com Deus, de pedir a Deus coisas que aos olhos do homem são coisas impossíveis, Jacó agora ele vai pedir coisas básicas, coisas que vai trazer para o homem um destino, coisas que vai gerar para o homem um futuro. A Bíblia vai dizer que Jacó, depois desse encontro com o Senhor, ele vai para Padã Arã, e ali na casa do seu tio Labão, ele conhece Raquel, ele conhece Leia, ele se casa com elas, depois de 14 anos servindo ao seu sogro, para que o seu sogro desse a mão das meninas em casamento. Ele trabalha mais 6 anos, para que agora o seu sogro lhe pudesse dar alguma coisa, para que ele pudesse sustentar a sua família. Por 14 anos, presta atenção, por 14 anos, Jacó, ele está servindo Labão, ele não tem salário, ele tem apenas aquilo que ele pediu para Deus em oração. Jacó, ele pediu para Deus presença. Deus estava com Jacó lá em Padã Arã, porque só alguém determinado e alguém que entende que Deus é na vida dele, vai pagar um preço tão alto assim, em espera e em paciência, para que uma promessa possa cumprir na vida dele. Jacó, ele tem alimento, porque na casa do sogro ele tem comida para comer. Jacó agora ele tem vestimenta, porque não dá para ficar 14 anos usando a mesma roupa. E ali Jacó ele consegue a presença de Deus, Jacó ele consegue alimento, Jacó ele consegue vestimenta, Jacó ele consegue as coisas básicas e necessárias para a sobrevivência. Mas a Bíblia vai dizer que por 6 anos agora Jacó ele começa a trabalhar para que ele possa adquirir algum bem, adquirir algum salário. Você percebe que isso Jacó
Jacó, ele não pediu para o Senhor. Jacó, ele não pediu riqueza para o Senhor. Mas agora ele está tendo a oportunidade de adquirir riqueza dentro daquela terra aonde ele estava peregrinando. A história que nós lemos, ou os trechos que nós lemos, está narrando o momento em que Jacó, ele passa 20 anos em Padã Arã. Jacó, ele consegue tudo aquilo e muito mais, além do que ele pediu. Eu me recordo que Paulo, ele vai dizer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, em Efésios, no capítulo 3, versículo 19. E parece que Jacó já tinha o conhecimento desta verdade, porque agora ele tem muito mais além do que ele pediu, depositado na palma das suas mãos. Mas você percebe que ao Jacó narrar o que está acontecendo com ele, o coração de Jacó está triste. O coração de Jacó não está satisfeito. Jacó, ele está casado. Jacó, ele tem bens. Jacó, ele tem muito gado. Jacó, ele tem muita riqueza. Mas parece que o coração de Jacó não está satisfeito com o que está acontecendo ao redor dele. Porque Jacó, ele saía para trabalhar e ele ouvia dos cunhados palavras desagradáveis. Ele ouvia os cunhados dizer para ele: Jacó, ele veio aqui e pegou toda a nossa fazenda, pegou toda a nossa riqueza. No coração de Jacó, Jacó sabia que não era assim, mas ele não queria contender ou discutir com seus cunhados. Jacó sabia, ao olhar para o rosto do sogro, para o rosto de Labão, que Labão já não está mais tão feliz, Labão já não está mais contente, já não está mais alegre com a presença de Jacó ali. Então ele determina lá no seu íntimo, no seu coração, ir embora para a sua casa. Mas no fundo do coração de Jacó, ainda tem aquele sentimento de 20 anos atrás, quando ele saiu de Canaã, correndo do seu irmão Esaú, porque Esaú queria o matar. Imagina você agora estar dentro de um ambiente, dentro de uma terra, dentro de um lugar, onde você pode gozar de tudo do bom e do melhor, porque Deus, ele colocou nas mãos de Jacó toda a riqueza daquele tempo. Deus, ele colocou nas mãos de Jacó Raquel, a mulher muito amada por ele. Deus colocou nas mãos de Jacó tudo aquilo que Jacó havia pedido para ele, e Deus ainda acrescentou muito mais. Eu quero abrir um espaço aqui para dizer para você que está aqui nesta noite, que tem orado ao Senhor e que está já na caminhada há algum tempo com Deus, e você vira e mexe, tem se lembrado das promessas que Deus fez a você, tem se lembrado das coisas que você mesmo falou com o Senhor, e daqueles momentos em que em oração você sentiu que o Espírito Santo de Deus te encheu de alegria, dizendo para você esperar um pouco mais, porque Ele faria a promessa que Ele te fez se cumprir na sua vida. Eu quero dizer algo para você nesta noite. A Bíblia vai dizer em Números, no capítulo 19, versículo 21 ao 23, que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Se você tem alguma palavra no seu coração, e esta palavra foi Deus quem falou para você, pode aguardar com paciência, porque Ele vai cumprir esta palavra na sua vida. E eu quero ousar e muito mais longe dizer para você que Deus não vai fazer apenas aquilo que Ele disse que faria, Ele fará muito mais além daquilo que você pediu, porque esse é o Deus a qual nós servimos. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo diante deste momento, mesmo diante dessa fartura, mesmo diante dessa prosperidade toda, não há alegria no coração de Jacó, não há contentamento. É aquela pessoa que ela tem tudo dentro de casa, é aquela pessoa que ela é cercada por tudo, mas ela não consegue ser feliz. É aquela pessoa que não falta o pão na mesa. É aquela pessoa que entende que ela veste bem porque o Senhor a proveu de uma boa vestimenta. Ela pega uma roupa para vestir e lembra daquele dia, daquele tempo em que ela tinha uma única peça de roupa.
É aquela pessoa que quando ela vai arrumar para ir ao culto, ela pega o sapato e se lembra lá atrás, quando ela tinha um único par de sapato e usou ele até furar a sola. Mas hoje ela pode escolher. É aquela pessoa que chega na frente do guarda-roupa e ela pega um vestido para vestir e vê os seus cabides cheios de vestido. Ela se recorda daquele tempo em que ela trocava roupa com os irmãos mais velhos, porque o pai não tinha condição para comprar roupa para todo mundo. É aquela pessoa que tem tudo dentro de casa. Ela tem pão na mesa, ela tem segurança, ela tem proteção, ela tem vestimenta, ela tem destino, mas ela não tem felicidade, ela não tem alegria. Parece que está faltando alguma coisa na vida dela, mas ela também não consegue entender o que falta. É aquela pessoa que ora ao Senhor, porque Jacó, ele era um homem de oração. Desde esse tempo em que Jacó encontrou com o Senhor e erigiu uma coluna e fez um altar de adoração a Deus, Jacó se tornou um homem de oração. Às vezes as coisas não acontecem comigo e com você, não é por falta de oração. Às vezes nós até oramos e oramos bem. Às vezes as coisas estão indo de mal a pior na minha vida e na sua vida, não é porque nós estamos orando pouco. É porque existe um tempo determinado de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. A Bíblia deixa muito bem claro que Jacó, quando ele entendeu no seu coração que era chegada a hora, que era chegado o tempo de partir, a Bíblia vai dizer assim no trecho em que nós lemos, que Deus ele precisou ir até Jacó para o fortalecer. Existe um momento na nossa vida, irmão José Carlos, que nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma oração, nós participamos de cultos domésticos, mas nada disso nos preenche. Nada disso nos alimenta. Existe um momento na nossa vida que nós juntamos os nossos filhos à roda da mesa, oramos, consagramos a vida deles, os abençoamos. Saímos daquele momento de oração e o coração ainda está vazio. Parece que nada nos preenche. Quantos aqui se recordam daquele tempo passado em que a vida era um caos? Quantos aqui se recordam daquele tempo em que você implorava a Deus para que uma porta lhe abrisse? Para que Deus desse para você uma oportunidade para mostrar o seu valor? Às vezes há uma dificuldade muito grande na nossa vida quando nós saímos ali da adolescência, entrando na juventude, já na maioridade, e queremos arrumar o primeiro emprego. É muito difícil. Ninguém quer nos dar uma oportunidade. E aí por causa disso, olha, por causa disso existem muitas pessoas que não conseguem entender que por trás de tudo existe um tempo e um propósito. Eu me recordo que as coisas eram muito difíceis. Ninguém dá oportunidade. A gente clama pela ajuda de amigos, ninguém aparece. A gente clama por ajuda de Deus e parece que o céu está rubro, está negro. Parece que nem Deus está pronto para nos ouvir. Mas o que me chama a atenção nessa fala do anjo com Jacó é que Deus ele vai fazer questão de lembrar Jacó do lugar onde Jacó estava, quando ele prometeu que seria fiel ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o próprio Jacó ele fez um voto com Deus. E 20 anos se passaram, Jacó agora tem de tudo. E até o momento você não viu Jacó cumprindo com a palavra dele. É muito bom eu saber que Deus é fiel. Mas a questão aqui é o quanto eu estou disposto a ser fiel. Foi necessário Deus descer para falar para Jacó: Jacó, o seu coração está vazio, porque você falou que faria e não fez até agora, e eu te dei tudo o que você tem. É aquela pessoa que no desespero ela faz um voto com o Senhor. É aquela pessoa que no desespero ela fala assim: Deus, se o Senhor me abrir a porta, eu vou ser dizimista fiel na casa do Senhor.
Deus ele abre a porta, o altar nunca mais vê o dinheiro dela. É aquela pessoa que no desespero, ela faz um voto com o Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor abrir a porta, eu vou dar o meu primeiro salário, a metade do meu salário em oferta. Deus ele abre a porta, e o dinheiro dela já estava todo contado, porque estava devendo todo mundo. Aí ela vai empurrando: mês que vem eu dou. No outro mês, nas férias eu dou. Já passaram-se 10 férias e nada. É aquela pessoa que não entende porque que ela tem de tudo, mas não tem felicidade. Ela não consegue ser feliz. Não é porque o céu não está fazendo para ela, é porque ela não está fazendo pelo céu. É aquela pessoa que nem Jefité, lá em Juízes do capítulo 11, se não me falha a memória, Jefité no desespero vai virar para Deus e falar assim: se o Senhor entregar os inimigos nas minhas mãos, aquilo que sair ao meu encontro, eu vou entregar ao Senhor em voto. Ele foi para a guerra, ele venceu a batalha, e quando Jefité ele volta para casa, a filha de Jefité, a única filha que ele tem, está saindo alegremente para encontrar com o pai que está retornando vivo da guerra. Parecia ser um momento de alegria, parecia ser um momento de felicidade. Jefité venceu a guerra, Jefité está voltando vivo da guerra, Jefité está com tudo, com todos a recompensa de guerra. Jefité está voltando feliz para casa, mas quando Jefité vê a filha dele sair no portão, o coração de Jefité se entristece, porque ele se lembra do voto que ele fez. Deus está lembrando pessoas aqui nesta noite do voto que ela fez, do voto que você fez. A sua vida tem tudo para dar certo, a sua vida tem tudo para deslanchar. Deus ele foi fiel em tudo que você pediu. Abriu a porta, cumpriu a promessa, te deu um emprego, te deu pão para comer, te deu veste para vestir, te deu segurança, te deu proteção. Deus te deu tudo que você tem. Agora custa para você ser fiel a Deus no dízimo. Agora custa para você tirar 10% daquilo que Deus colocou nas suas mãos e devolver no altar do Senhor. Se tudo que você tem, quem te deu foi Ele. Obrigado. Agora custa para você, é difícil para você, tudo que você tem, Deus colocou na sua mão. É difícil para você pegar uma oferta de gratidão e falar assim: está aqui, Senhor, está aqui. Existem muitas pessoas que não sabem por que as coisas na vida dela, ao invés de deslanchar de uma vez, não passa do lugar que está. Parece um termostato. Ela ficou condicionada naquele lugar ali. Ela não prospera, ela não anda. A vida dela parou, estagnou, porque ela quis só segurança, proteção, alimento, roupa, e é tudo que ela tem. Mas ela não sabe que Deus pode dar muito mais. Deus pode fazer muito mais. A Bíblia está dizendo, querido, olha para você ver. Deus ele fala: eu sou o Deus de Betel, aonde você levantou uma coluna, aonde você fez um voto comigo. Levanta agora. A mensagem de Deus para mim e para você não é para deixar para o 13º, não é para deixar para as férias, é cumpra a sua palavra com Deus agora. É aquela pessoa que tem de tudo, Leandro, mas ela vive cabisbaixo, cabeça baixa. A primeira palavra do anjo para Jacó foi: levanta agora os teus olhos. O anjo falaria para ele levantar os olhos se ele estivesse olhando para cima, se ele estivesse com os olhos arregalados para cima? Não. O anjo está falando com ele: levanta os seus olhos, para de ficar olhando para baixo, rapaz. Olha para tudo que eu te dei. Olha para tudo que eu coloquei na sua mão. Para. É aquela pessoa que tem medo de devolver dízimo, porque tem medo do dinheiro não dar para pagar as contas. Deus está falando assim: levanta os seus olhos, rapaz. Presta atenção.
É aquela pessoa que fala assim: não, eu não vou fazer uma oferta, porque e se meu dinheiro não der? É aquela pessoa que fala assim: eu não vou pagar o meu voto agora não, Deus sabe de tudo. Não, Deus está dizendo para você assim: levanta os seus olhos, olha para tudo que você tem. Deus está dizendo para ele: olha só para as ovelhas, olha o rebanho listrado, olha o rebanho salpicado, olha o rebanho malhado, olha para tudo que você tem. Labão tentou te enganar, mas tudo que você tem, você só tem porque eu te dei. É Deus falando para aquela pessoa assim: o mundo tentou trapacear você, os seus colegas de trabalho tentaram trapacear você, o seu marido, a sua esposa, seus amigos tentaram trapacear você, mas tudo que você tem, foi eu que te dei. Ei, querido, levanta agora os seus olhos. Lembra daquele tempo que o sapato até furou a sola, de tanto andar com um único sapato? Hoje você tem vários lá. Lembra aquele tempo que você tinha que trocar figurinha com seu irmão mais velho? Hoje você tem condições de comprar, hoje você tem várias lá. Eu quero dizer para você: se você ser fiel ao altar do Senhor, não vai lhe faltar nada. Nada. É Deus dizendo para aquela pessoa assim: olha só, levanta os seus olhos agora e vê. É aquela pessoa que de cabeça baixa está olhando para o passado. É aquela pessoa que de cabeça baixa só está olhando para aquela condição miserável que viveu um dia. É aquela pessoa que de cabeça baixa não consegue ver o que Deus está fazendo agora. É aquela pessoa que de cabeça baixa, ela não consegue ver o que Deus já colocou na mão dela agora. Ela só olha para trás. Ela só fica naquele tempo antigo, lá no passado. E Deus está dizendo assim: levanta os seus olhos, rapaz. Ei, olha para tudo que eu te dei. Olha só. Você teria tudo isso se eu não tivesse colocado nas suas mãos? Ainda que se houvesse um pouco de esforço. A gente ainda dependia de Deus. Ei, Deus está dizendo para pessoas assim: olha, sai daqui de forma diferente hoje. Volta lá naquele lugar do voto. Quando você disse para mim assim: se o Senhor abrir a porta, eu vou ser fiel. E seja fiel. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: ei, saia daqui de forma transformada. Ah, eu gostaria de ouvir uma palavra de transformação. Está aí a palavra de transformação. Saia daqui hoje transformado. Deus falando assim: olha, levanta os seus olhos, volta lá para o lugar do voto. Lembra quando você estava na pior? Lembra quando você estava na sarjeta? Lembra quando você estava desempregado? Lembra quando você estava enfermo? Lembra quando você estava dormindo em pau a pique? Uma pedra era o seu travesseiro. E aí você diz para mim assim, no seu desespero: eu não te obriguei a falar nada. Deus obrigou a Jacó a falar alguma coisa aqui, sim ou não? No desespero você virou para Deus e falou assim: se Deus for comigo, eu vou ser fiel. Se Deus mudar a minha história, eu serei fiel a Ele. E olha para você agora. Olha para você agora. Olha quem você é agora. Quem viu você lá no passado e vê você hoje, fala assim: está diferente. Está mudado. Está mudada. E quem que fez isso com você? Quem que fez isso comigo? Quem que fez isso com nós? Se não Deus. E agora é demais para nós ser fiel a Ele. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, lá no finalzinho do versículo, ele é grande, mas no finalzinho diz assim: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida.
Ser fiel um mês, igreja. Ser fiel por um ano, igreja. Ser fiel numa etapa da vida, só no momento da prosperidade. Ser fiel só quando está sobrando. Ser fiel só quando está regalado, está com tudo. Não, ser fiel até a morte. Porque de tudo, ser fiel na prosperidade é muito bom. Mas eu quero ver ser fiel quando está tudo ruim. Está tudo errado. Eu quero ver ser fiel quando está faltando. Eu quero ver tirar e ser fiel quando as coisas não estão dando certo. Está dando errado. Às vezes nós oramos. Esses dias a gente estava lá ministrando lá no bairro Cirilo, sexta-feira, né? E nós ministramos sobre... Foi Jeremias, se não me falha a memória, Jeremias 26, Deus dizendo assim: abra agora os seus ouvidos e ouça, porque eu quero falar. Às vezes nós falamos muita coisa, sabe aquele momento que você está em oração, que você ora, não sabe nem o que está falando, só fala. E não para dar ouvido ao que Deus tem para falar. É aquele momento que você até esqueceu das promessas que você já fez para Deus e quer que Deus se lembre de todas que Ele te fez. É aquele momento que é aquele momento que você já nem se lembra mais que um dia você esteve lá no pó. Porque hoje a sua vida está muito boa. Mas Deus está trazendo à memória, olha, eu sou aquele Deus lá, tá? Eu sou aquele Deus, irmã Maria, lá de Betel, que no momento do desespero, no momento que você estava lá sentado no pó, na sarjeta, você olhou para o alto e falou: se tem um Deus aí em cima, abre uma porta de emprego para mim, porque se o Senhor me abrir uma porta de emprego, tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Aí, ele trabalha num trabalho fixo, trabalha num trabalho secular, e ainda vende algumas coisinhas fora, e deveria ser fiel em tudo, mas só que ele omite algumas coisas, porque, eu estou dando o dízimo do meu salário de fichado, mas só que você disse que seria tudo, não era só um pedaço, não era só um pouquinho. Se você vender uma bala para alguém na rua, aquilo ali conta. Se você é aposentado e se você agora pegou umas coisinhas para vender, uma roupa para vender fora, aquilo ali também conta, porque a sua fala com Deus foi: em tudo que Deus me der. Esses dias um pastor falou comigo assim: rapaz, um pastor amigo meu, ele falou comigo assim: rapaz, eu estou com uma dificuldade. Estou com uma dificuldade lá na minha igreja. Eu falei: como assim, pastor? Por quê? O que está acontecendo? Rapaz, nós temos vários planos lá, vários projetos. Mas está uma dificuldade de o povo ser fiel à obra de Deus. Aí eu dizia para ele assim: mas o senhor tem orado a Deus, buscado em Deus a direção, orado ao Senhor, tem ministrado, tem ensinado o povo? Não, rapaz, tem não. Eu tenho uma dificuldade de falar sobre isso. Aí eu falei com ele assim: rapaz, se até Deus faz questão de lembrar a gente, se até Deus faz questão de lembrar a gente dentro da Bíblia, do nosso compromisso com Ele, nós, os pastores, não vamos também lembrar a igreja disso? Deus vai nos cobrar por isso, pastor. Porque o que eu estou vendo aqui? Deus lembrando Jacó. E agora, se o próprio Deus está trazendo à memória de um homem o que ele disse, eu não vou fazer isso. Olha para mim.
As esposas de Jacó estão dizendo para ele assim: olha, o nosso pai nos vendeu, ele comeu todo o nosso dinheiro. Aí o versículo 16 vai dizer assim: porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai. Olha só. Quer dizer então que quando uma pessoa ela determina ser fiel a Deus, Deus ele tira do ímpio e coloca na mão dele. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai, ele nos tem dado a nós e aos nossos filhos. Aí ele está dizendo assim: olha, agora vai e faz tudo que o Senhor te disse. Tudo que o Senhor te disse. Olha para você ver. É aquele marido que briga da esposa, briga com a esposa porque ela quer ser fiel à obra de Deus. É aquela esposa que briga com o marido: se devolver o dízimo esse mês, vai faltar, viu? É aquele marido que diz: se devolver o dízimo esse mês, vai apertar. Mas Deus está dizendo assim: olha, quando há um consenso, um bom senso dentro da família, o marido e a esposa entende que Deus é quem colocou tudo na mão. E um vai dizer para o outro: faz tudo o que Deus mandou fazer. Não omite nada, faz de tudo, faz tudo. Depois a gente se vira para lá. Aí quando você vai ver o valor do dízimo, o valor que Jacó pagou, está aí na sequência, depois você continua lendo que eu já vou encerrar para a gente não esticar demais. O valor que Jacó pagou de volta, você vai ver o tamanho da riqueza que ele adquiriu. Deus tem muito mais para colocar na sua mão. Deus tem muito mais para te dar. Mas é impossível alguém colher se esse alguém não plantar. O que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com fartura, em abundância também ceifará. Eu quero desafiar você. O mês está terminando. Entramos em outubro, novembro, dezembro, o mês está terminando. Eu quero desafiar você a voltar lá no altar de Betel, onde você prometeu que seria fiel a Deus. E que você não encerre esse ano sem devolver aquilo que você prometeu para o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, diante desta palavra,